aqui no Mais Sucesso, nós temos uma convidada para lá de especial. Ela é que é terapeuta, mentora, hipnoterapeuta clínica e fundadora do projeto Mulheres Fortes. Ela que já atendeu e continua atendendo famosas celebridades e atletas da alta performance, inclusive jogadoras da seleção brasileira. É um prazer imenso ter você aqui, Rayana. Prazer é tudo meu, Carol, tá aqui hoje sendo entrevistada por você, que honra. Rai, você que é uma mulher tão forte, que ajuda todo mundo com a mentalidade, sempre foi assim ou você teve algum momento assim de dificuldade? Ah, com certeza. Durante a minha vida inteira, Carol, eu vi assim, você tem muito potencial, você é muito inteligente, porque desde criança eu sabia resolver um monte de coisa. Então as pessoas atribuíam isso a características boas minhas, só que eu não me via assim sempre, porque meu boletim no colégio era um desastre. Minha mãe era muito chamada na escola, ela sempre estava lá, eu tinha que fazer prova na sala do diretor, porque eu tinha dificuldade de concentração. Então tudo isso fazia eu me enxergar de uma outra forma totalmente diferente. Eu lembro também na época, Carol, aquela fase que o que você vai fazer da sua vida quando você crescer? Minhas amigas, elas já sabiam ali, né? Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo. E eu me sentia assim, um peixe fora d'água. Eu não sentia que eu não me encaixava. E em que momento, Rai, você entendeu que não era assim, que aconteceu essa virada de chave? Ah, foram várias viradas de chave na minha vida. Eu lembro que eu era muito influenciada pelo que os outros esperavam de mim, principalmente meus pais, porque nossos pais, Carol, eles querem mais que sejamos independentes financeiramente, que a gente prospere, que seja bem-sucedido. Então, eu acabei fazendo uma formação na época para agradar. Minha mãe queria que eu fosse juíza, delegada, advogada, enfim. E a primeira virada de chave, eu lembro até hoje que eu estava numa biblioteca, eu ia à tarde estudar nessa biblioteca, um livro dessa grossura, e aí usava tampão de ouvido, e aí deu um estalo, assim, de repente. Eu me olhei com aquele bando de livro, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não tô feliz aqui. Eu ainda não sabia o que de fato me fazia feliz, mas foi a primeira vez que eu falei, isso daqui não me faz feliz. E eu lembro que foi muito difícil, porque foi a primeira vez também que eu aprendi a me agradar. Só que para eu aprender a me agradar, eu tive que aprender a desagradar os outros. E quando os outros são nossos pais, que é o que a gente mais busca agradar na vida, foi uma decisão muito importante, mas muito difícil também. E depois, Rai, tiveram outras viradas de chave? Ah, tiveram. Eu lembro que depois eu continuei, fiz outras formações e tinha aquele trabalho que dava para sobreviver, sabe? Essa palavra que as pessoas falam. Sei. E deixava a vida me levar, igual o Zeca Pagodinho. Trabalhava de 8 às 18, me via trancada dentro de um escritório, enfim, eu era muito dedicada, independente do que fosse, mas eu ainda não sentia aquela coisa que me preenchesse. Eu era dedicada, mas eu não estava feliz. Parece que alguma coisa ainda estava faltando ali. E foi muito difícil essa segunda virada, que eu fui demitida daquele trabalho. E eu lembro que eu estava dentro do carro, voltando para casa, eu olhei assim no retrovisor do carro, aí eu dei de cara comigo, com meus olhos assim, eu falei, o que eu tô fazendo na minha vida? Tipo, quem sou eu? O que eu vim fazer nessa terra? Sim. E uma coisa que eu acho que você vai se identificar também, que eu imagino que você seja, eu sempre fui muito curiosa. E eu não me conformava. Eu fui em busca, porque antes da gente saber o que a gente quer na nossa vida, a gente precisa muito entender o que a gente não quer. E eu vejo muitas fórmulas mágicas para você encontrar o seu propósito, não é assim de uma hora para outra. Sim. Você vai dar muito de cara, você vai ter muita porta fechada, para depois você estar vivendo esse lado. Então, essa do carro me pegou demais. Mas já foi aí que você caminhou para esse lugar de cuidar da mentalidade ou não? Isso só foi um start inicial? Não, eu nem sabia que cuidar da mentalidade era possível, porque a gente não é ensinada isso no colegial. A gente é ensinada o quê? Quem descobriu o Brasil, a gente conhece sobre todos os países, mas e a nossa história? Quem somos nós? E aí, esse despertar, ele foi mais assim, eu já estava cansada de ser demitida. Eu sempre quis ser dona do meu próprio negócio, então eu decidi empreender. Vou ser empreendedora porque aí eu vou fazer meu horário, enfim.
E aí, eu lembro até hoje, nesse curso de empreendedorismo, uma das instrutoras chegou e falou assim, olha, vocês querem abrir uma empresa e tal, agora vocês vão aprender, aí apontou assim, mas antes de empreender, vocês precisam empreender aqui dentro. Aí eu olhei, eu falei, o que essa moça tá falando? E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre autoconhecimento, que eu comecei a olhar para dentro. Sim. E aí foi uma bola de neve. Eu fiquei fascinada por me conhecer, porque você vai se desbloqueando, você vai se autoconhecendo, você vai vendo que talvez aquilo que minha família falasse lá no início, que eu tinha potencial, é verdade, porque tinha umas dinâmicas e tal, e eu me destacava. Eu comecei a ver assim que eu não era tão ruim assim. Sim. E começou essa busca incessante e acredito que até hoje é assim, que isso daí nunca vai parar. Não termina nunca, né? Eu falo que é uma eterna descoberta. A gente acha que não, agora tá caminhando, já tá começando, algumas coisas vão tendo mais clareza, mas a gente vai descobrindo também novos lados e novas realidades sobre a gente mesmo, né? Com certeza. E essa mutação aí vai pra frente ainda por muito tempo. E me diz uma coisa, então no fundo, tudo isso começou com você sendo a sua maior cobaia. Porque para eu ensinar para os outros, primeiro eu preciso ser, né? Sim. Então, com certeza, todo conhecimento, eu investi muito tempo, Carol, eu investi em todos os sentidos no meu desenvolvimento. Estudei durante anos, me aprofundei no funcionamento do nosso cérebro através das neurociências, psicanálise, hipnose clínica para estudar o nosso subconsciente, os nossos traumas que estão ali escondidos, que a gente nem sabe, que às vezes está travando alguma coisa da nossa vida. Rai, e em que momento você começou a replicar? Eu comecei a replicar depois que eu me tornei a minha própria cobaia. Comecei a ter transformação, resultado na minha vida. As pessoas começaram a notar, a Rayana tá diferente, o que você tá fazendo. Não só assim com o meu corpo, mas me afastei também de amizades tóxicas. Aquelas amizades que não levam a gente a nada. Sim. Eu comecei a focar mais em mim, entendi que eu era meu maior empreendimento e eu precisava passar isso para as pessoas, Carol, porque eu falo assim, não é opcional. Depois que eu aprendi a fazer isso pra mim, é um chamado. Eu não tenho mais volta. É minha missão e eu preciso ajudar as pessoas a saírem daquilo que eu já vivi um dia, que era uma vida sem sentido, uma vida sem propósito, uma vida que você acorda. Eu acordava com o despertador me traumatizava. Eu tinha pavor de despertador. Hoje em dia, Carol, se você me vê levantando da cama, eu dou um pulo 4 horas da manhã, sem despertador, sem nada, porque eu tô fazendo o que eu amo. Que eu comecei a me preencher. Sim. E eu lembro até hoje que meu primeiro atendimento, assim, meus olhos brilharam tanto. Eu entrei num estado que foi a primeira vez que eu senti, assim, eu nasci pra isso. Gente, eu até me emocionei com a Rai contando isso, porque ela descrevendo como ela se sentiu no primeiro atendimento dela tem uma relação muito grande com como eu me senti quando eu comecei a fazer o que eu faço. E é difícil as pessoas descreverem com tanta exatidão, assim. Ela falando, eu até me arrepiei, porque, assim, é um marco na vida da gente. Às vezes passa uma vida inteira em busca de, tipo, onde é o meu lugar nesse mundo? Pertencimento. Exatamente. E quando você sente isso, é uma sensação, assim, surreal mesmo. Mas dá pra ver nos seus olhos. Eles brilham aqui. Ela tava falando aqui, eu tava arrepiada, porque é bem profundo, isso é muito bacana. E a ideia é justamente ajudar para que mais pessoas tenham essa sensação. Sim, Carol, porque quantas pessoas estão em casa nos assistindo que não fazem a menor ideia, assim como eu nem sabia que existia. Sim. A gente olhar para dentro. E é possível, sim. É completamente possível. E agora eu queria saber sobre um projeto lindo que você tem, que é o Mulheres Fortes. Conta um pouquinho pra gente. O Mulheres Fortes, todo mundo fala como nasceu. Ele nasceu das minhas fraquezas. Porque a gente vai trabalhando com mentalidade e eu vejo muito ego em cima de certos profissionais como se fossem invencíveis, como se fossem imbatíveis. E nessa época, não era questão de ego, não. Eu estava muito feliz. Feliz profissionalmente, eu estava morando em São Paulo, acelerada, atendendo um monte de celebridades, minhas redes bombando, atendendo um monte de alunos, lançando cursos. E sabe, Carol, aquele tempo da nossa vida que a gente para
e fala assim, só vai ser essa semana que eu vou abrir mão de, sei lá, tomar um shot de manhã, de ir pra academia, porque essa semana meu trabalho tá um pouquinho mais puxado, então eu vou dar 5 dias de intervalo para dar uma acelerada aqui, para depois lá na frente ficar tranquila. Só que isso daí é uma ilusão, porque o nosso corpo, ele vai dando sinais. E como você está muito ocupada, você não escuta os seus sinais. Sim. E eu lembro que foi assim, eu estava trancada, e depois a Andressa me levou pra gente jantar. Eu tive um burnout. Eu cheguei a perder todos os movimentos do meu corpo. Caramba. Eu peguei o meu celular na época, eu lembro que minha visão foi ficando turva, eu não conseguia falar, minha língua foi enrolando. E eu só queria despedir da minha mãe, porque eu tinha certeza que eu ia partir dessa vida, porque a sensação é essa. E como eu estudo bastante também transtornos mentais, eu vi que aquilo dali era um burnout. E burnout, ele é um freio, ele convida a gente a parar. Então, juntou essa questão, eu fui obrigada a parar e juntou com a pandemia. Então, eu vinha num ritmo acelerado, gravando, eram 60 vídeos para entregar em uma semana, era coisa de doido. Eu voltei a morar na minha cidade e aquele ritmo todo me fez muito mal também, porque, Carol, foi no momento que o mundo estava precisando de mim. Foi no auge da pandemia. Então as pessoas mandavam mensagem, cadê a Rayana, cadê as lives, cadê sei lá o quê? Eu fazia, mas fazia num ritmo muito menor. E isso me fez muito mal porque eu me cobrava muito, do tipo, você precisa estar ali, você precisa ajudar. E o Mulheres Fortes nasceu de uma fraqueza muito grande no momento de inconformidade. Eu lembro que eu estava acordando uma sequência de 3 horas da manhã e teve uma hora que eu cheguei e falei com Deus. Nesse dia eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? Não aguento mais. E aí o sobrenatural aconteceu. Eu abri meu notebook, na época era Photoshop, eu abri e digitei Mulheres Fortes. O T saiu uma cruz. Eu lembro que eu tirei foto disso. Eu falei, porque um dia eu ainda vou falar sobre isso. Que foi o sobrenatural. Sim. E tá aí um projeto que tá em expansão. E nós já formamos um exército de mulheres que eu dou aula gratuito, faço lives, agora mais no meu ritmo também. Sim. E o Mulheres Fortes, Carol, não é para ensinar as mulheres a serem fortes. Porque toda mulher, ela tem uma força dentro dela. É ensinar a usar essa força a favor delas. Porque hoje em dia, as pessoas, você já deve ter ouvido, né? Aquela mulher guerreira, que é aquela mulher que dá conta de casa, do marido, de filhos, enfim. E não tem aquele tempo para descansar. Isso não é ser forte. Isso é ser uma pessoa sobrecarregada e a gente não pode mais romantizar isso. Exatamente. Então, assim como eu já extraí meu potencial e usei minha força a meu favor, hoje em dia eu faço isso e tenho isso como missão. Gente, e assim, não tem como, né, depois de todo esse bate-papo, de tudo que eu conversei aqui com a Rai, deixar a Rai fora do Mais Sucesso. Não tem como a gente falar de sucesso sem falar de mentalidade, né, Rai? E conhecendo a história dela, conhecendo a profundidade dela, em tudo que ela faz, a entrega, o carinho que ela tem, eu falei pra ela, Rai, eu quero muito que você faça parte disso, porque o meu sucesso começou através de viradas de chave e eu queria muito, porque tá dentro do propósito de tudo isso que a gente está construindo, é ajudar as pessoas a viverem melhor. E aí eu convidei a Rai para fazer parte de um quadro com a gente aqui no Mais Sucesso, né, Rai? Que é o Pílulas de Sucesso. Conta pro pessoal o que eles podem esperar do Pílulas. Nossa, eu tô muito feliz no Pílula de Sucesso, porque assim como se a pessoa estivesse tomando uma pílula, na verdade a pílula vai ser microações, porque eu acho que tudo começa com um pequeno passo. Sim. Igual você decidiu na sua vida, idealizou isso aqui, a pessoa que está em casa também ela pode. Sim. Só que eu não acredito em fórmula mágica, eu não acredito nesse negocinho de hackzinho da mente, essas coisas. Não. No Pílulas de Sucesso, vamos trazer microações que as pessoas vão colocar em prática para elas começarem a ter resultado real na vida. Então é isso, gente. Aguardem no próximo episódio o nosso Pílula de Sucesso e bora voar! Bora voar!